dando continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, que a gente já viu a abertura dos 6 primeiros selos da história da humanidade, terminando o sexto com o renascimento, e abrindo-se então as 7 trombetas, né? Os anjos tocando as 7 trombetas da Revolução Industrial. Depois da sexta trombeta, João vê um anjo forte, ele trajava-se como uma nuvem, tinha o arco-íris sobre a cabeça e o rosto como o sol. A nuvem, o arco-íris e o sol são 3 símbolos da divindade, né? A gente vê ao longo do Antigo Testamento vários exemplos disso. Então esse ser é um ser, um reflexo divino, tanto que ele fala que é um como o Filho do Homem, que é o mesmo nome que Jesus dá a si mesmo, ou seja, um ser do escalão, né? Ou o próprio, né? Verbo divino. E ele pousa sobre a terra com o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra e solta um grande grito. Quando ele grita, 7 trovões ribombam ao seu grito. Aí o João quer escrever e um anjo diz para ele: não escreva o que os trovões disseram. E aí esse anjo forte, pousado sobre o mar e a terra, ele levanta a mão e ele jura pelo aquele que criou os céus e a terra, o mar e as fontes, que não tardará mais. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o mistério de Deus estará consumado. Esse anjo forte tinha um livrinho aberto na mão, um livrinho da antiguidade aberto. Depois que ele faz esse juramento, alguém fala para o João: vai lá e pede o livro para ele. Aí ele pede o livro e o anjo dá para ele o livro e fala: devora-o. Ele manda ele comer o livro. Então vem uma intervenção divina com uma nova mensagem, que na verdade é a mensagem que anuncia o fim, porque o juramento do anjo é a respeito do fim, né? Então esse anjo, ele vem inaugurar os tempos do fim. E ele traz algo a ser comido, a ser ingerido. Bom, isso tudo está se passando aí na Revolução Industrial, no final do século XIX, já no limiar do século XX. Então há essa intervenção divina trazendo essa mensagem a ser ingerida e o juramento do fim. Esse é o Império Juramidã, esse é o anjo forte, é Juramidã, que funda um império na Terra para ajudar a humanidade nesse momento de preparação para a consumação dos tempos. Quando o João come o livro, ele diz que era doce na boca, mas amargou o estômago. Isso é tudo muito simbólico, mas também representa um pouco dessa mensagem que a gente tem que comer, trazida por Juramidã, né? Tem esse aspecto a boca representando o entendimento, né? E o estômago representando o corpo físico, quer dizer, ele é bom para o entendimento, ele é doce para a nossa compreensão, mas ele é amargo para o físico. A descrição da missão desse anjo forte, do capítulo 10, está no capítulo 14, quando João vê 3 anjos e um deles tem o evangelho eterno para ser pregado a todo o povo, língua e nação. O 2º anjo fala do vinho do furor. E o 3º anjo completa que os pecadores que beberem o vinho do furor da ira de Deus serão atormentados diante dos santos e do Cordeiro. E logo em seguida eles descrevem a fabricação desse vinho do furor. Bom, o vinho do furor, né? Como a gente já está identificando que tudo isso aí é o Império Juramidã, né? Esse evangelho a ser pregado por todo o planeta é o Daime, que vem para repregar mesmo as doutrinas de Jesus e tem uma potência mesmo para alcançar o planeta todo, como já está realizando, né? E ser atormentado diante dos santos e do Cordeiro é porque esse vinho traz mesmo
um tormento, assim, mas não é para tortura, é para nossa cura. Ele não é uma bebida fácil, é uma bebida difícil mesmo, que amarga o estômago, né? Que você atravessa ali aquele tormento para que seja aperfeiçoado. E aí vem então esse processo de fabricação, que diz que então um outro ser, né, vem de novo da nuvem, e era um ser como o filho do homem, mais uma vez, atestando essa mesma realeza que a gente já viu aí, que está sendo então identificada vez após vez. Esse ser tinha uma foice aguda, junto com outros anjos, né? A gente vai resumindo aqui um pouco a história, mas outros anjos também vêm com foices e tal, e eles cegam as vinhas da terra. As vinhas são os cipós, né? As trepadeiras, né? Então eles cegam as vinhas e pisam essas vinhas fora da cidade, que representa esse processo de maceração do cipó, numa doutrina feita fora do ambiente urbano, realmente, né? Fora da cidade, e dele saiu sangue, desse lagar saiu sangue. Quer dizer que é exatamente o que é o daime, que ele é um sangue. Ele até coagula, né? Quem conhece bem sabe dessa propriedade. Dele saiu sangue até ao freio dos cavalos. Aí o freio dos cavalos, mais uma vez, os cavalos, a gente falou isso desse ímpeto de agir, até que a gente possa frear toda essa cavalaria que nós temos dentro de nós, correndo para a batalha, querendo agir, querendo fazer, querendo isso, desejando aquilo. Então, o Daime vem para ajudar a gente a frear esses cavalos. Depois que o João come esse livro, e ele é enviado a profetizar, né, contra a humanidade, né, contra a sociedade, ele recebe uma cana e pedem que ele meça o templo, a parte de dentro e todos que nele estão, e também a parte de fora, onde ainda haviam 2 testemunhas, e que Deus deixaria que, então, as multidões pisassem aquele lugar, né, sagrado, mas externo ali do templo, enquanto essas 2 testemunhas ainda estivessem fazendo sua missão, né? E depois que elas realizassem essa missão, e nessa missão está envolvido serem capazes de transformar água em sangue, depois que elas realizarem essa missão, elas serão mortas, perseguidas e mortas pelo a besta que sobe do abismo. Então, esses 2 capítulos, eles trazem muitos mistérios e eles estão sendo realizados agora. Eu creio que quando aquele anjo, ele grita, e 7 trovões ecoam o grito, esses 7 trovões são reflexos da missão do Juramidão. Então, e que o João não pôde escrever, ou seja, permanece em mistério para nós. A gente não tem detalhes sobre isso. Eu vejo que esses trovões são discípulos ou são eventos, mas muito provavelmente discípulos mesmo, né? Pessoas que deram continuidade. A gente tem aí Pedro Sebastião e vários outros, né? Dando continuidade a essa missão, mostrando que a missão não é só daquele anjo forte, ele vem em uma egrégora, um império. Bom, depois que essas testemunhas são mortas, elas ressuscitam e são chamadas a subir, e algumas pessoas veem isso, né? Claro que isso a gente não sabe bem o quanto isso é simbólico e o quanto não é. Jesus efetivamente ressuscitou, né? E eu vejo que essas 2 testemunhas sendo colocadas aí nessa posição de destaque, nesse momento do livro da redenção, é porque elas representam algum momento muito importante, né? Então essa ressurreição delas, eu creio que representa já como se fosse, nelas está representado todos os santos, todos os 144 mil que ressuscitarão. Então aí, quando essas 2 testemunhas, que a gente crê que estão ligadas ao Daime, né, porque podem transformar água em sangue, elas são eliminadas, fecha-se esse capítulo da humanidade para então dar início ao milênio, que a gente explicou no vídeo passado. Então eu creio que esse virar da página, esse virar da história do recolhimento dos santos está marcado nessas 2 testemunhas.
que são as duas últimas. Isso é uma visão minha, né? Uma interpretação que eu recebi. Então, essas duas testemunhas representam os dois últimos santos, os dois últimos mártires a serem recolhidos, e isso faz sentido porque logo depois, quando toca-se a sétima trombeta, cantam: a realeza do mundo passou para o nosso Senhor, seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, mudou-se uma chave no mundo espiritual, né? A realeza passou, ou seja, houve essa mudança. Então, essa é a sétima trombeta, que, enquanto depois de alguns outros louvores, aparece a arca da aliança no templo. A arca da aliança representa Maria. A arca, ela, lá no templo judaico, ela era o artefato que continha as coisas mais sagradas, que era a vara, o cajado de Moisés, as tábuas da lei, um pouquinho do maná, né, que era aquela comida sagrada, santa, que eles recebiam do céu. Ou seja, era aquilo que havia de mais sagrado, ficava dentro da arca. E em cima da arca que era oferecida as ofertas, né? É uma representação de Maria, porque Maria foi quem teve tudo o que há de mais sagrado dentro de si. Então, quando aparece essa arca, vai começar então o capítulo 12, que a gente vai falar no próximo vídeo.